Paz do Senhor, bom dia. Então vamos dar início à nossa EBD, né? A nossa Escola Bíblica Dominical. E nós vamos dar continuidade aos reis de Israel. Semana passada o Léo falou para vocês sobre que o reino foi dividido e ficou Israel e Jerusalém. Jeroboão foi o rei de Israel e Roboão o rei de Jerusalém, certo? Então nós vamos dar continuidade. Eu vou fazer um resuminho da aula do Léo para eu começar a minha aula com vocês, para vocês não ficarem sem entender, até porque quem não assistiu a aula passada, né? Eu peço que assista a aula passada também. Aí às vezes pode ficar meio sem pé nem cabeça, né? Vai pegar o bondinho andando. Então eu vou fazer um resuminho para vocês da aula dele, tá bom? Então, Jeroboão, ele reinou em Israel por 22 anos. E o seu filho Nadab foi o seu sucessor no trono. Então, Jeroboão reinou em Israel por 22 anos e o sucessor no trono foi o seu filho Nadab. Jeroboão, ele ficou muito conhecido pelo seu reinado maligno, pelo seu reinado maléfico. Ele foi um dos reis que mais pecou. Ele saiu muito dos caminhos do Senhor, ele cometeu muitos pecados, ele desagradou muito mesmo a Deus. E ele foi um dos reis assim que mais desagradou o Senhor. E ele acabou carregando consigo toda uma geração de reinados fracassados. Ele acabou carregando com ele, né, toda uma geração de reis que seguiram os caminhos dele, que seguiram os pecados dele e que acabaram fracassando seus reinados assim como ele. Roboão, ele reinou em Jerusalém por 17 anos e o seu filho Abias foi o seu sucessor no trono. Então, como o Léo já explicou, né, o reino foi dividido. Roboão reinou sobre Jerusalém e Jeroboão reinou sobre Israel. E durante o reinado de Jeroboão e Roboão, houve uma guerra constante entre os dois. Houve uma guerra constante entre eles durante todo o reinado deles. E como eu já disse anteriormente, né, depois de Jeroboão e Roboão, houve vários reinados, vários reis que seguiram os mesmos caminhos de Jeroboão, que cometeram os mesmos pecados que ele e que teve o reino fracassado assim como o dele. Então, né, resumi a aula do Léo, né, que ele já falou que o reino foi dividido e tudo mais. E hoje eu vou falar de alguns reis que seguiram, né, o caminho de Jeroboão, que pecaram, que saíram dos caminhos do Senhor, que não seguiram os caminhos do Senhor e que tiveram os reinos fracassados por ter seguido os mesmos caminhos de Jeroboão. E o primeiro rei que a gente vai falar é o rei Abias. Lá em 1 Reis, no capítulo 15, no versículo do 1 ao 4. Vamos lá comigo? Abra sua Bíblia. No 1 Reis, no capítulo 15, no versículo do 1 ao 4. No 18º ano do reinado de Jeroboão, filho de Nadab, filho de Nebate, Abias começou a reinar em Judá. Reinou por 3 anos em Jerusalém. Sua mãe se chamava Maca e era neta de Absalão. Cometeu os mesmos pecados de seu pai e não foi inteiramente fiel ao Senhor, seu Deus, como seu antepassado Davi. Mas por causa de Davi, o Senhor, seu Deus, permitiu que seus descendentes continuassem a brilhar como uma lâmpada em Jerusalém e deu a Abias um filho para reinar depois dele. Então, assim, a gente viu aqui, né, nesses versículos, que Abias, ele foi o sucessor de Roboão. Tá, então a gente viu que Abias, ele foi o sucessor de Roboão. E durante o reinado de Abias, houve guerra constante entre Roboão e Jeroboão. E o sucessor de Abias foi Asa. O seu filho Asa foi o seu sucessor. E a palavra nos mostra que o rei Asa, ele meio que quebra esse ciclo de reinados fracassados, ele meio que quebra esse ciclo de reinados seguindo o exemplo de Jeroboão.
lá em 1 Reis, no capítulo 15, a partir do versículo 11. Asa fez o que era certo aos olhos do Senhor, como seu antepassado Davi, expulsou da terra os prostitutos cultuais e removeu todos os ídolos que seus antepassados haviam feito. Então, do versículo 11 ao versículo 12, fala que Asa, ele fez como seu antepassado Davi, ele expulsou da terra, né, todos os prostitutos cultuais que havia, que Jeroboão havia trazido, né, e removeu todos os ídolos, todas as imagens de ídolos, Asa removeu durante o reinado dele. Lá no versículo 14, fala que embora os santuários idólatras não tivessem sido removidos, o coração de Asa permaneceu inteiramente fiel ao Senhor durante toda a sua vida. Então a Bíblia nos fala que embora os santuários, né, os templos idólatras não tivessem sido removidos, o coração de Asa estava inteiramente voltado ao Senhor. Então, durante a vida de Asa, ele seguiu ao Senhor. Durante a vida dele, mesmo que os templos, né, os templos idólatras estavam lá, né, durante o reinado dele, o coração dele era voltado ao Senhor. O coração dele era inteiramente voltado ao Senhor. Porém, mesmo, né, Asa tendo o coração voltado ao Senhor, houve guerra entre ele e o rei Baasa, né, que era o rei de Israel. O rei Baasa, ele invadiu Judá e ele fortificou a cidade de Ramá para prenderem os habitantes, né, lá do território de Asa dentro da cidade. Ele estava querendo fortificar Ramá para prender, né, os habitantes de os habitantes lá do território de Asa dentro da cidade. Vamos ver lá em 1 Reis, no capítulo 15, no verso 16, do 16 e 17. Capítulo 15, 16 e 17. Houve guerra constante entre Asa e Baasa, rei de Israel. Baasa, rei de Israel, invadiu Judá e fortificou Ramá, a fim de impedir que qualquer um entrasse ou saísse do território de Asa, rei de Judá. Então ele invadiu, né, Ramá Judá e fortificou Ramá, que era uma cidade lá ao redor, ele fortificou. Só que Asa, ele não deixou barato, né? Ele não ia deixar, né, os habitantes os habitantes, né, lá do seu território ficarem presos dentro da cidade, né, e morrer lá, né, e padecer lá. Então ele fez uma aliança com Ben-Hadad. E o que Ben-Hadad fez? Ben-Hadad, ele invadiu, né, os acampamentos lá de Baasa e derrotou todo mundo lá e quebrou, né, esse plano de Baasa. Lá em 1 Reis, no capítulo... Só um pouquinho. 1 Reis, no capítulo 20. Ben-Hadad aceitou 1 Reis, no capítulo 15, no versículo 20. Ben-Hadad aceitou a proposta de Asa e enviou os comandantes de seu exército para atacarem as cidades de Israel. Eles conquistaram Ijon, Dan, Abel, Bet-Maca e todo o Quinerete, bem como a terra de Naftali. Quando Baasa, rei de Israel, soube do que havia acontecido, abandonou o seu projeto de fortificar Ramá e permaneceu em Tirza. Então, Asa, né, ele fez lá a aliança com Ben-Hadad, e Ben-Hadad foi lá e invadiu Israel e conquistou todas essas cidades. E quando Baasa ficou sabendo, ele abandonou o seu projeto, né, de fortificar e ficou lá em Tirza. Daí ele abandonou o projeto de fortificar Ramá e ficou lá em Tirza, e os planos dele foram por água abaixo. Asa, ele reinou em Jerusalém por 41 anos e o seu filho, Josafá, foi o seu sucessor no trono. A gente encontra isso lá em 1 Reis, no capítulo 15, no versículo 24, tá bom? E um pouco mais para baixo, a gente vê como que foi que Baasa subiu ao trono. Vamos lá em 1 Reis, no capítulo 15, a partir do versículo 27, do 27 até o 29. Baasa, filho de Aías, da tribo de Iscar, conspirou contra Nadab e o assassinou, enquanto ele e o exército israelita sitiavam a cidade filisteia de Gibeton. Baasa matou Nadab,
no 3º ano do reinado de Asa, rei de Judá, e se tornou seu sucessor. Um pouco mais abaixo, nós vemos como que foi que Asa subiu ao trono, né? Como que foi que Asa subiu ao poder. A gente vê isso lá em 1 Reis capítulo 15, no versículo do 27 ao 29. Então vamos lá. Baza, filho de Aías, da tribo de Iscar, conspirou contra Nadab e o assassinou enquanto ele e o exército israelita sitiavam a cidade filisteia de Gibeton. Baza matou Nadab no 3º ano do reinado de Asa, rei de Judá, e se tornou seu sucessor. Assim que Baza subiu ao poder, matou todos os descendentes de Jeroboão. Matou todos os descendentes de Jeroboão, não restou ninguém de sua família, exatamente como o Senhor havia anunciado por meio do profeta Aías de Siló. Isso aconteceu porque Jeroboão havia provocado a ira do Senhor com os pecados que tinha cometido e levado Israel a cometer, até o versículo 30. Então Baza, ele conspirou contra o rei Nadab, matou o rei Nadab e exterminou toda a geração de Jeroboão. E o Senhor já havia revelado isso pelo profeta Aías lá de Siló. Então, aconteceu exatamente como o Senhor havia revelado ao profeta. Jeroboão foi morto, né? E depois o seu filho foi morto e foi exterminado toda a geração de Jeroboão, toda a descendência de Jeroboão. Baza, ele reinou em Tirza por 24 anos. E ele também seguiu os caminhos de Jeroboão. A gente vê isso lá em 1 Reis, no capítulo 15, do 32 ao 34. Houve guerra constante entre Asa, rei de Judá, e Baza, rei de Israel. Baza, filho de Aías, começou a reinar sobre todo Israel no 3º ano do reinado de Asa, rei de Judá. Reinou em Tirza por 24 anos, fez o que era mal aos olhos do Senhor, seguiu os exemplos de Jeroboão e persistiu nos pecados que Jeroboão havia levado Israel a cometer. Então a palavra nos fala que Baza também seguiu os caminhos de Jeroboão e também cometeu os pecados que Jeroboão havia cometido. E o Senhor destruiu a família de Baza do mesmo jeito que destruiu a família de Jeroboão. Porém, o Senhor permitiu, né, que o filho de Baza, o rei Elá, fosse seu sucessor no trono. Então, Elá, ele foi o sucessor de Baza. Só que no 2º ano do reinado de Elá, o comandante Zinri conspirou contra ele, né, o matou e se tornou rei. Vamos ver lá isso? Lá em 1 Reis, no capítulo 16, no versículo 9. Então Zinri, comandante da metade dos carros de guerra do rei, conspirou contra ele, certo dia em Tirza. Então, o comandante Zinri conspirou contra o rei Baza, né? E ele o matou. Então, Zinri matou o rei Baza, como o Senhor já havia, né, revelado por meio do profeta. Ele matou o rei Baza, matou toda a sua geração e subiu no trono. A gente vê isso lá em 1 Reis, no capítulo 16, a partir do versículo 11. Logo que Zinri subiu ao poder, matou toda a família de Baza. Não deixou vivo nenhum filho do sexo masculino, exterminou até mesmo parentes e amigos. Desse modo, Zinri destruiu a dinastia de Baza, como o Senhor havia anunciado por meio do profeta Jeú. Isso aconteceu por causa dos pecados que Baza e seu filho Elá haviam cometido e levado Israel a cometer. Com seus ídolos inúteis, provocaram a ira do Senhor, o Deus de Israel. Então, Zinri, ele foi lá, né, ele conspirou, ele desejou o trono, porque para ele conspirar contra o rei, houve um desejo ali, né? Então, ele desejou o trono, ele conspirou contra o rei Baza, ele matou o rei Baza, ele matou toda a família do rei, ele destruiu a família do rei, ele destruiu a descendência de Baza, né? De Elá. E ele não deixou sobrar ninguém, ele não sobrou nenhum amigo de Elá, não sobrou nenhum filho, nenhum parente, ninguém. Ele matou todos o sexo masculino para que ninguém se rebelasse, né, contra ele e tomasse o trono dele. Então ele matou todo mundo. Porém, Zinri teve o menor reinado de todos os reis que eu citei. Um dele foi o menor reinado, foi um reinado de 7 dias apenas. Apenas 7 dias.
A gente vê isso lá em 1 Reis, capítulo 16, no versículo 16. Ó, vou ler a partir do versículo 15. Zinri começou a reinar em Israel no 27º ano do terceiro reinado de Asa, rei de Judá. Reinou em Tirza por apenas 7 dias. Nessa ocasião, o exército de Israel estavam acampando próximo à cidade filisteia de Gibeton. Então, o que aconteceu? Por que Zinri reinou em Tirza por apenas 7 dias? É porque o povo de Israel descobriu que ele havia matado Baasa. Baasa foi o pai de Elá. Havia matado Elá, né? Havia conspirado contra o rei Elá, havia matado ele. E aí, o que o povo fez? O povo proclamou um outro rei. Esse outro rei foi lá e cercou, né, a cidade e Zinri ficou com medo e ele acabou se matando. A gente vê isso lá em 1 Reis, no versículo 18. Capítulo 16, versículo 17 e 18. Ó, quando souberam que Zinri havia traído e assassinado o rei, naquele mesmo dia proclamaram Onri, comandante do exército, o novo rei de Israel. Onri levou todo o exército de Israel de Gibeton a Tirza e o cercou a cidade. Então, assim, aí lá no versículo 18 fala por que Zinri se matou. Quando Zinri viu que a cidade havia sido conquistada, foi para a parte mais protegida do palácio real, ateou fogo ao edifício e morreu em meio às chamas. Então ele tacou fogo, né, no palácio, ele foi lá para a parte mais protegida do palácio e ele ateou fogo lá. E aí, né, pegou fogo e ele morreu queimado. Então, assim, ele se matou em apenas 7 dias de reinado. No 7º dia de reinado, ele se matou. O povo descobriu, né? E aí foi lá e cercou a cidade e tudo mais. E ele se matou. Literalmente se matou. Aí, com a proclamação de Onri, né? A rei, com a morte de Zinri, aí o Onri subiu ao poder. E a palavra nos diz que Onri foi o pior rei dentre todos os reis antes dele. A palavra do Senhor nos diz que ele foi o pior rei. Lá no capítulo 16, no versículo 25 e 26. Onri fez o que era mal aos olhos do Senhor, pior que todos os reis antes dele. Seguiu o exemplo de Jeroboão, filho de Nebate, em todos os pecados que tinha cometido e levado Israel a cometer. Então, Onri, ele também seguiu os exemplos de Jeroboão, ele também cometeu os pecados que Jeroboão cometeu e levou Israel a cometer, só que ele foi o pior rei entre os reis antes dele. Ele foi o que mais seguiu o exemplo de Jeroboão, ele foi o que mais cometeu os pecados que Jeroboão cometeu. A Bíblia não nos fala quanto tempo foi que Onri reinou. E quando ele morreu, Acabe, seu filho, foi o seu sucessor. Então a Bíblia nos fala que Acabe foi o sucessor de Elá, né? Foi o sucessor de seu pai. Então eu vou parar por aqui, em Acabe. Então eu resumi todas essas histórias, né? Todos esses reinados fracassados, todos esses reis. E para chegar, né, no nosso dia a dia, né? Que a gente aprende, né, com essas histórias. E mesmo sendo reinados fracassados, né? Mesmo sendo reinados de erros, a gente acaba aprendendo com isso, né? E o primeiro ponto, né, que eu coloquei aqui, que a gente pode aprender, né, que eu aprendi com esses reis, foi que legado você está deixando? Que legado você está deixando? Jeroboão, ele tinha tudo para deixar um legado bom, um legado bacana, sabe? Para ele deixar um legado lindo, ele tinha tudo para ele fazer isso. Porém, ele deixou um legado péssimo, um legado horrível, um legado maléfico, né? Um legado maligno mesmo, né? Ele deixou um legado maligno. E ele acabou, né, levando toda uma descendência com ele. Ele acabou levando toda uma geração de reis fracassados como ele, né? E você? Que legado você tem deixado?
o legado que você está deixando para os seus, para a sua descendência, é um legado bom a ser seguido? É um legado lindo? É um legado bacana? É uma coisa que você vai falar, nossa, você pode falar, nossa, eu estou deixando um bom legado para os meus. É esse legado que você está deixando? Segundo ponto, seja um bom exemplo. Nós vimos no decorrer das histórias que os reis que sucederam Jeroboão seguiram o seu exemplo. Porém, Jeroboão não foi um bom exemplo a ser seguido. Você é um bom exemplo a ser seguido? Você está sendo um bom exemplo para os seus filhos? Um bom exemplo para quem olha você de fora? Um bom exemplo para quem te segue? Você está sendo um bom exemplo? Nós temos que tentar ser um bom exemplo o máximo que a gente puder, porque sempre tem gente olhando a gente. Os nossos filhos se espelham na gente, o nosso cônjuge se espelha na gente, os nossos amigos se espelham na gente. Nós somos um exemplo para muitas pessoas, mesmo que a gente não seja famoso. Nós somos exemplos para muitas pessoas. Nós somos bons exemplos. Terceiro ponto, seja conhecido pelos seus bons atos. Seja conhecido pelos seus bons atos. O terceiro ponto seja conhecido pelos seus bons atos. Jeroboão, ele ficou conhecido pelo seu péssimo reinado, pelos seus caminhos errados. E você quer ser conhecido pelos seus bons atos ou pelos seus maus atos? Jeroboão, ele ficou extremamente famoso, mas pelos maus atos que ele cometeu, pelos pecados que ele cometeu e levou todo Israel a cometer também. E você? Você está ficando conhecido pelos seus bons atos, pelos bons atos que você pratica? Ou você está ficando conhecido pelas coisas ruins que você faz, pelos atos ruins que você faz, pelas suas atitudes ruins? Como que você está ficando conhecido? Quarto ponto, não ser Maria vai com as outras. O rei Asa, ele até que começou a quebrar esse ciclo, porém, os outros reinados a seguir não conseguiram quebrar esse ciclo de reinados malignos, né? Não conseguiu quebrar esse ciclo de reinados fracassados. Eles continuaram seguindo o exemplo de Jeroboão. Eles foram Maria vai com as outras. Eles foram fracos. Eles não conseguiram resistir a esse reinado maligno de Jeroboão, ao exemplo maligno dele, e acabaram indo atrás deles, né? Nós temos que ser fortes e resistir, né, as coisas ruins, né, e resistir em fazer as coisas ruins, em seguir pessoas que fazem coisas ruins. E o quinto ponto e último ponto que eu aprendo com esses reis, e que eu aprendo muito com o rei Zinri, né, é querer o que não é para você. Querer o que não é seu, querer o que não foi feito para ser seu, o que não foi feito para você. Zinri, ele desejou tanto o trono que ele foi lá, ele conspirou contra o rei e ele matou o rei e ele se proclamou rei. Só que ele não foi criado para ser rei, ele não nasceu para ser rei. E ele acabou tendo o reinado mais curto de todos os outros reis que eu citei. Ele reinou por apenas 7 dias, ele não suportou a pressão de ser rei, ele não suportou o preço de ser um rei, ele não suportou. E quando ele ficou sabendo que a cidade estava cercada, ele ficou com medo e ele se matou. Ele não aguentou pagar o preço, ele não aguentou a opressão, ele não aguentou a pressão de ser rei e de ter que ir lá e lutar pelo seu reino, sabe? Ele não aguentou, porque ele não foi feito para ser rei. Ele simplesmente não foi feito para ser rei. E muitas vezes nós acabamos desejando aquilo que não é para ser nosso. Nós acabamos desejando, querendo aquilo que é do outro e que foi feito para o outro. E às vezes a gente acaba insistindo tanto naquilo, insistindo tanto naquilo, que Deus acaba permitindo
que a gente tenha aquilo, que a gente faça aquilo, ou que a gente seja parecido com o outro, só que como a gente não foi criado para fazer, como a gente não foi criado para ser o outro, para fazer o que o outro faz, a gente acaba não suportando o preço e acaba se ferindo, se machucando, né? Nós temos que tomar muito cuidado com isso, muito cuidado com o que a gente deseja, com o que a gente cobiça, porque a gente não foi feito para pagar o preço do outro. A gente tem que tomar cuidado com aquilo que a gente cobiça fazer, com aquilo que a gente quer fazer, com aquilo que a gente quer ser. Muitas vezes a gente quer estar lá na frente, a gente quer aparecer, a gente quer fazer aquilo que o outro faz, quer estar onde ele está, mas não quer pagar o preço que ele paga para estar lá, não quer pagar o preço que ele paga para fazer aquilo, né? A gente não aguenta, na verdade, né, pagar o preço que ele paga. Vou dar um exemplo bem fácil para vocês. O exemplo do pastor. Muita gente quer ser pastor, muita gente quer ser pastora, quer ser missionária, mas você aguenta pagar o preço que o pastor paga para ser pastor? Você aguenta pagar o preço que o missionário paga para ser missionário? Porque é pesado. É muito pesado. E às vezes a gente acha que é fácil. Tá lá na frente, tá com o microfone na mão, tá aparecendo, todo mundo conhece. E muitas pessoas querem ser aquilo, querem fazer aquilo. Mas elas não sabem que elas não foram criadas para aquilo. Ou, na verdade, elas sabem, mas não aceitam que elas não foram criadas para aquilo e que não vai aguentar pagar o preço e vai acabar se machucando, vai acabar se ferindo, vai acabar caindo. Se eu não fui feita para ser cantora, eu não vou aguentar pagar o preço que o cantor paga. Se eu não fui feita para ser uma missionária, eu não vou aguentar pagar o preço que uma missionária paga para ser o que ela é, para fazer o que ela faz. Então não adianta eu querer o que é do outro, porque eu não vou conseguir pagar. Ou eu vou cair, ou eu vou ficar tentando e nunca vou chegar naquilo que eu quero e nunca vou ser feliz, porque eu não aceito ser e fazer aquilo que eu quero fazer. Aquilo que eu quero não, aquilo que eu preciso, que eu fui criada para fazer. Então a gente tem que desejar aquilo que Deus nos criou para fazer e não desejar aquilo que Ele criou o outro para fazer. Não desejar aquilo que Ele criou o pastor para fazer. Não desejar aquilo que Ele criou o profeta para fazer. Sabe? Porque tem gente que quer ser profeta, mas não aguenta pagar o preço do profeta. Que o profeta paga para fazer o que ele faz. Então, Deus criou cada um para fazer uma coisa diferente do outro. Eu não vou fazer o que você faz, você não vai fazer o que eu faço. Porque eu pago um preço para fazer o que eu faço. Você paga um preço para fazer o que você faz, para ser o que você é. Então a gente tem que tomar cuidado com isso. Zinri, ele desejou o trono, ele quis ser rei, mas ele não aguentou a pressão e ele se matou. Em apenas 7 dias de reinado. Então a gente tem que tomar muito cuidado com o que a gente cobiça, com o que a gente quer ser, com o que a gente quer fazer. Então com todos esses reis, a gente aprendeu bastante. A gente aprendeu com cada um em particular. Cada um tem a sua particularidade, cada um ensinou alguma coisa. E eu vou pedir para vocês, leiam as histórias dos reis, porque são fantásticas. O Léo vai continuar a história dos reis, depois vai ter mais aulas sobre isso. Eu peço para vocês que vocês acompanhem, para vocês não perder. Se inscrevam no canal, deixe seu like, seu joinha lá, compartilhe com seus amigos e deixe lá nos comentários o que você aprendeu, o que diferente você aprendeu com esses reis, com esses reinados fracassados. Deus abençoe você, Deus abençoe seu dia, em nome de Jesus, amém.